Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, bom dia. Estamos aqui com mais um programa em defesa da vida e vamos iniciá-lo recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom dia novamente. Vamos neste programa falar sobre um tema relativo à população. População é um tema bastante atual, porque se costuma dizer ainda que a população está crescendo muito e que é necessário controlá-la, e que o controle da população vai gerar felicidade, porque se nós não somos felizes, é porque temos muitos filhos, e os filhos dão trabalho, dão despesa. Tendo poucos filhos, nós teremos menos trabalho, teremos mais riquezas, o Brasil será mais feliz, etc. e etc. Esta é conversa mole. A população é a primeira riqueza de um povo. Repito, a primeira riqueza de um povo é o próprio povo. Depois que o povo existe, e que ele existe em grande quantidade, em grande número, podemos pensar em outras riquezas. Mas a primeira riqueza do povo é o próprio povo. Se o povo é numeroso, ele já é um povo rico por ser numeroso. Aí você pode pensar em riquezas extra, mas a primeira riqueza de um povo é o próprio povo. E, ao contrário também, aquilo que ameaça o povo de maneira radical, mais do que as guerras, mais do que as pestes, mais do que as calamidades públicas, mais do que a recessão econômica, o que ameaça um povo de maneira radical é a falta de população. O crescimento demográfico, ele é natural. A população mundial sempre cresceu. Quando houve um decréscimo ou uma estagnação da população, isto era sinal de alguma crise, alguma coisa grave, alguma catástrofe, alguma peste. Populações sadias crescem ao longo do tempo. E crescem não de maneira linear, mas de maneira exponencial. Ou seja, elas tendem a gastar um tempo cada vez menor para duplicar o número de seus habitantes. Isso é sadio, isso é normal. Nos países em que houve grande crescimento demográfico, verifica-se também um grande crescimento econômico. Naquelas épocas em que um país cresceu muito populacionalmente, demograficamente, esse país também cresceu economicamente. Isto é um dado que você pode constatar examinando a história. E além disso, se você vir países que foram declinando em população, você pode perceber que uma grave crise já está ocorrendo ou ela é iminente. Bem, o Brasil, ele é um país continental. Ele tem 8.500.000 km². Para povoar esta população, nós precisaríamos de muitos brasileiros. Temos poucos. E há algumas regiões, como a Amazônia, que são verdadeiros desertos humanos. E a nossa população, para o nosso país, para a área que nós temos, ela é muito modesta.
além de ser pequena, ela é concentrada em polos como São Paulo, Rio de Janeiro, como a região sudeste e a região sul, enquanto o centro-oeste, o norte e o nordeste ficam ainda muito despovoados. Nós precisaríamos, se queremos bem ao Brasil e aos brasileiros, aumentar a nossa população. Isso é o natural, isso é o normal, isso é o desejado por Deus. Bem, mas isso também é sabido pelos grandes, inclusive pelo faraó do Egito. Quando a família de Jacó veio habitar no Egito, e José, filho de Jacó, era o vice-rei, tudo bem, mas depois veio um faraó que não conhecia José, e ele ficou preocupado. Preocupado por quê? Diz o iniciozinho do livro do Êxodo. Os filhos dos hebreus estão mais numerosos do que nós, egípcios. Tomemos sábias medidas para impedir que cresça, para que não aconteça que, vindo uma guerra, eles se aliem aos nossos inimigos e acabem por deixar o país. O faraó, que não era bobo, e que entendia muito bem de estratégia militar, de poder político, ele percebeu que o simples fato de os hebreus lá no Egito serem mais numerosos que os egípcios já era um perigo para eles. Porque, falei no início do programa e repito hoje, a primeira riqueza de um povo é o próprio povo. Se o povo existe em grande quantidade, este povo, por si só, ele já é poderoso pela quantidade que ele tem e ameaçador, assustador para os seus vizinhos. Eles têm medo. E o que foi que o faraó fez? O faraó disse: tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça, este povo. E ele tomou essas medidas. Primeiro ele tentou oprimir os hebreus, fazendo com que eles fossem condenados a construir aquelas pirâmides com trabalhos forçados. Mas isso não adiantou. Quanto mais os oprimia, mais eles cresciam. Depois ele ordenou às parteiras que matassem as crianças recém-nascidas se fossem meninos, mas deixassem viver as meninas. Assim, sem pessoas do sexo masculino, a população não poderia crescer. Mas vendo que isso também não funcionava, porque as parteiras não tinham coragem de matar as crianças, ele ordenou a todo o povo que quando nascesse um bebê hebreu, que jogasse no rio Nilo se fosse menino, mas que poupasse a vida das meninas. E foi nessa história que Moisés, uma criança recém-nascida, foi colocado no rio Nilo num cesto calafetado com betume, porque a mãe não teve coragem de matá-lo. E a irmã de Moisés, que provavelmente seria a profetisa Maria ou Miriam, né? Ficou esperando na margem. E essa cesta veio parar junto da filha do faraó, que estava se banhando no rio. E ela ficou com muita pena da criancinha, apaixonou-se pelo neném, resolveu adotá-lo. E pediu que uma mulher hebreia viesse a amamentar a criança. A menina que estava acompanhando o cesto de Moisés perguntou: queres que eu procure uma ama entre os hebreus para dar de mamar à criança? Sim, procura e eu darei o seu salário. Que coisa linda. Obviamente, a menina chamou a mãe da criança. E a criança passou a amamentar o próprio filho e ainda ganhando dinheiro para isso, né? E a filha do faraó deu à criança o nome de Moisés, porque, diz ela, eu o salvei das águas. Moisés quer dizer, segundo a etimologia, salvo das águas. Bem, é nesse conjunto que se situa o nascimento de Moisés, num conjunto de massacre, de matança de inocentes, com finalidades
estratégicas, militares e políticas. O faraó entendia dessas coisas. Também os estrategistas de hoje entendem perfeitamente. Mas eles querem colocar na nossa cabeça o contrário. Hoje não fica bem você obrigar os países pobres a matarem seus filhos. Obrigar pega mal. Mas é melhor e mais eficiente fazer uma intensa propaganda nos países do terceiro mundo de que eles só vão ser felizes se eles tiverem poucos filhos. De que a causa da pobreza está na população. E que será para o seu bem-estar individual e familiar e social que eles desejem ter poucos filhos. Família com 2 filhos é uma família feliz. Esta propaganda foi incutida em nós durante décadas. Há crianças que já nasceram assim, ouvindo essa propaganda, cresceram e depois querem se casar com poucos filhos. Filho dá trabalho, filho dá problema, filho impede a sua realização profissional, filho impede você de dar o melhor para a família. Quanto menos filhos, melhor, no máximo 2. Filho impede que as mulheres possam trabalhar fora de casa para poderem se realizar profissionalmente, etc, etc, etc. Isso foi inculcado na mente das pessoas. Nós, no tempo de hoje, que é muito difícil, não podemos ter mais de 2 filhos. Se tivermos uma terceira gravidez, já é hora de fazer uma laqueadura no caso da mulher, ou então uma vasectomia no caso do homem. Tudo isso colocaram na nossa cabeça como se fosse verdade. É mentira, mas a mentira repetida muitas vezes tem a aparência de verdade. E assim os brasileiros, obedientes à propaganda, acabaram fazendo aquilo que os propagandistas queriam. E isso foi muito mais eficiente do que se fosse decretada uma matança de inocentes. Foi feito, na verdade, uma lavagem cerebral. E assim as pessoas, sem saber, estão obedecendo às diretrizes daqueles que querem dominá-las. Elas voluntariamente decidem: não vou ter filhos. E para não ter filhos, usam de anticoncepcionais, usam da esterilização, e só não usam do aborto porque até agora, com a graça de Deus, esse crime não foi legalizado em nosso país. Mas isso é uma falácia. Tanto é assim que os Estados Unidos têm um documento conhecido como Relatório Kissinger, que foi produzido pelo secretário de Estado Henry Kissinger e entregue ao então presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, em 1974, com o nome Implicações do crescimento da população mundial para a segurança e os interesses externos dos Estados Unidos. Implications of Worldwide Population Growth for United States Security and Overseas Interests. Oh, yeah! Esse é o título em inglês deste documento, que é um Memorando de Segurança Nacional número 200. Esse memorando ficou secreto na Casa Branca, mas foi liberado em 1989. Hoje ele é de domínio público. Qualquer pessoa pode lê-lo, embora eu desconheça que haja alguma tradução em português dele. Conheço uma tradução em espanhol. Em português, acho que ninguém resolveu traduzi-lo totalmente, somente alguns trechos. Mas os trechos que nós já temos traduzidos são suficientes para entender a estratégia desse relatório. Neste relatório, indica-se claramente que a população mundial crescendo, especialmente no terceiro mundo, é uma ameaça para os Estados Unidos. E que os Estados Unidos devem controlá-la, mas deve se concentrar em 13 países-chave. E entre esses 13 países está o Brasil. Aqui na América Latina, além do Brasil, está a Colômbia e o México, entre esses 13 países-chave, porque estavam crescendo muito, e muito mesmo, nos anos 70. E o documento, o relatório Kissinger, repito, hoje ele é de domínio público, ele fala de várias estratégias para controlar a população. Uma delas
é estimular o trabalho da mulher fora do lar, porque, dizem